Olá, seja bem-vinda, bem-vindo à Capital Natural. A década que vai de 2021 até 2030 é, para a ONU, a década da restauração dos ecossistemas. A gente já abordou esse assunto aqui no fim de semana passado. A gente lembrou da Semana do Meio Ambiente e por isso foi um assunto tão importante ser debatido aqui no Capital Natural. Mas é uma conversa longa e por isso nós temos outros temas relacionados a esse mesmo assunto para tratar no programa de hoje. Por isso eu vou receber mais uma vez a doutora Sônia Regina da Cal Seixas, professora do doutorado em Ambiente e Sociedade e atual coordenadora do NEPAM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, e Miguel Calmon, consultor sênior do Programa de Florestas do World Resources Institute, WRI Brasil. Sejam bem-vindos mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Capital Natural. Doutor Miguel, começo perguntando ao senhor sobre o papel do jovem. Tem uma pesquisa, inclusive que está na página da ONU, sobre o papel do jovem e como os mais jovens, abaixo de 34 anos, estão cada vez mais atuantes quando o assunto é restauração de ecossistemas. Por que os mais jovens, na opinião do senhor, estão mais interessados nesse tema? É porque os jovens, né, eles já nasceram, né, numa nova geração aí, onde esse problema ele é muito mais visível do que era antigamente. Antigamente a gente falava sobre conservação, restauração, e achava que isso era uma coisa só de ambientalista, ou alguns usam até um termo, né, pejorativo, né, de xiitas, etc., né, quando na verdade o problema já foi apontado há muito tempo atrás, porque ele já era um problema, então ele não é um problema novo. A questão é que o tempo passa, ele se torna mais urgente, mas o jovem que ele nasceu numa nova geração, onde a comunicação ela é muito mais rápida hoje, né, pelas mídias sociais, quer dizer, a comunicação ela é mais fluente, os assuntos que acontecem no mundo inteiro chegam mais rápido aos jovens, então eles entenderam perfeitamente que a questão ambiental não é uma questão assim estratégica, a questão de sobrevivência para o planeta. Então eles estão sentindo logo no início o impacto das mudanças climáticas, porque hoje a mudança climática ela já existe, né? Os impactos, nós estamos assistindo aí vários problemas com relação às mudanças climáticas, de eventos extremos, seja para inundações, seja secas, seja, como a gente ouviu falar aqui, questão da própria pandemia. Então, quando você vive um problema e você entende, por causa da ciência, que está relacionado com a destruição do meio ambiente, é muito fácil você se preocupar e buscar forma de ajudar. Então, os jovens que estão olhando para frente, que eles querem um mundo melhor, eles, claro, são os primeiros que estão aí preocupados em tomar alguma iniciativa. E eles, na verdade, muitas vezes tomam iniciativa por conta própria. Muitos deles não dependem mais de governo para poder agir. Eles estão agindo por entender que é uma obrigação, ou até uma parte da cidadania, de fazer isso pelo meio ambiente. Então, assim, e pensando que o que a gente faz hoje aqui, em termos de restauração, é claro que você gera resultados no curto, médio e longo prazo, mas os frutos dessa mudança, dessa transformação, dessa recuperação de 350 milhões de hectares, ela vai ser sentida daqui 20, 30, 40 anos. Então, é os jovens que vão se beneficiar dessa mudança, mas ela precisa ocorrer. Caso contrário, os jovens vão sofrer ainda mais do que nós estamos aqui falando nesse exato momento. Então, é importante que cada vez mais a gente consiga levar essa mensagem para os jovens e trabalhar com os jovens para eles lutarem e conseguirem fazer o que a gente deveria ter feito, de repente, há 30, 40 anos atrás, mas pode ser feito ainda e talvez mais rápido com toda a tecnologia e conhecimento que já existe hoje em dia. Doutora Sônia Regina, seja bem-vindo. O que a senhora pensa disso? E aí eu pego também carona em um ponto que o doutor Miguel falou ali, que eram os termos pejorativos, os xiitas, os ecochatos. Como é que os jovens conseguiram atravessar esses termos pejorativos e, de fato, encarar a restauração dos ecossistemas como algo sério? É interessante, né, ouvindo o Dr. Miguel e pensando na ideia, quando o relatório Brundtland foi lançado em 1987, tinha uma base que era resolver os nossos problemas ambientais para deixar uma geração, não comprometer os ambientes, os recursos para a geração futura. Mas é interessante que eu penso que os jovens, concordando com o Dr. Miguel, os jovens, eles pegaram esse desafio, se colocando assim, nós somos a geração futura, nós vamos seremos adultos ou velhos, né, idosos, num planeta, num mundo
que vai estar totalmente degradado se nós não fizermos algo. Então, eu acho que esse desafio foi colocado para eles, ou foi agarrado por eles de uma maneira muito mais verdadeira do que a minha geração, por exemplo. Porque a gente imaginava um futuro, mas o jovem hoje, ele sabe que o futuro é ele, é o futuro dele. E do jeito, se nós não tivermos um planejamento, uma ação real para mudar essa visão de que existe um antagonismo entre desenvolvimento e ambiente, não vai sobrar futuro, não vai ter futuro. Então, os jovens têm isso de uma maneira muito mais gritante. É incrível você ver o número de jovens nas escolas hoje, nas universidades, que têm a bandeira ambiental como uma bandeira fundamental para o seu futuro, para a sua vida. Vocês acham que a pandemia, de alguma forma, trouxe essa discussão mais à tona? Doutor Miguel, primeiro. Não, com certeza, né? Se entendeu que a gente ouviu aqui de doutora Sônia, a questão da pandemia, a gente sabe que, né, isso é resultado do que nós fizemos no planeta nas últimas décadas. Então, isso não é por acaso. Inclusive, já falam que as pandemias serão mais constantes. Então, isso é uma coisa de preocupação. Então, essa noção que é muito clara, que a questão da degradação começou a levar esse desequilíbrio, que o desequilíbrio já vem ocorrendo por muito tempo, mas quando você fala numa pandemia, é um desequilíbrio extremo. Então, quando você percebe que pode acontecer outras pandemias, o que a gente precisa fazer agora? Entender de uma vez por todas que, de fato, você destruir o nosso ecossistema, você vai ter e a pandemia, veja bem, o impacto que ela está tendo na economia e, infelizmente, nos mais vulneráveis, isso é um sinal claro que a gente precisa mudar completamente a forma de a gente atuar. E aí que eu posso falar aqui, né, desde o ano passado, esse ano, como que o setor privado, né, as empresas, os setores, eles entendem o que isso representa para o negócio deles também, e eles entendem a responsabilidade deles, as instituições financeiras, a mesma coisa. Então, você está vendo um movimento muito forte, o setor privado, as instituições financeiras, buscando forma de reverter esse quadro, porque não é bom para o negócio, mas também não é bom para somente negócios de longo prazo. Então, realmente, a pandemia, infelizmente, acelerou algo que a gente não queria que acelerasse. Mostrou claramente que, de fato, o que nós estamos fazendo aqui, a perda que nós estamos tendo aqui, a gente não pode passar por muitas dessas pandemias, porque senão a gente não consegue levantar. Então, eu espero, né, assim, é até interessante você perguntar isso, porque a gente uma vez fizemos um estudo dos maiores programas de recuperação de áreas degradadas do mundo, nos últimos 100 anos. Programa de países que fizeram recuperação. Então, Coreia do Sul, a China, Estados Unidos, Suécia. E na maioria dos programas de recuperação de áreas degradadas que o país incorporou como parte da sua objetivo, aconteceu por causa de grandes crises. Crises econômicas, crises sociais, por exemplo, crises ambientais, erosão, falta de água, crise para geração de emprego, etc. Então, infelizmente, as crises acabam fazendo que países mudem a forma de atuar. Mas não seria muito melhor que a gente fizesse isso sem esperar ter uma grande crise? Porque quando você tem uma crise, talvez você está um pouco mais fraco. Então, seria muito mais estratégico, ao invés de esperar uma crise ou uma nova crise, de nós podermos agir de fato para evitar futuras crises. É o melhor negócio que o país, não só o Brasil, como o mundo, pode fazer daqui para frente. É por isso que a geração mais nova é fundamental. Ela tem que entender isso e fazer acontecer. E quando você tem uma crise, você aceita até aquilo que não funciona e você descobre depois, doutora Sônia? Na realidade, eu acho que a crise, nós, ao longo desse ano passado e até mês de junho, né, um ano e meio, né, praticamente nessa situação de crise, eu tenho me perguntado e trabalhado com meus alunos o que essa situação, o que esse colapso ele vai nos ensinar. Eu acho que o desafio é a gente primeiro reconhecer o nosso papel nesse colapso, né? Nosso modo de consumo, a nossa forma de organizar a produção, a nossa forma de acelerar os processos produtivos no agronegócio. Todas essas questões são fundamentais para que a gente possa relativizar, reconhecer
e pensar de que maneira nós vamos suplantar essa crise. Porque a crise, a palavra crise, ela indica que você está passando por um impacto e que você pode rever esse impacto. Vai depender da nossa capacidade criativa, empática e solidária, reconhecer essa crise e nos prepararmos para o futuro. Nós não temos condições de passar por outra pandemia desse tipo, porque se a gente não aprender nada com essa, se a gente não aprender nada com as mudanças climáticas que vêm acontecendo no silêncio, muitas vezes no barulho, mas, em geral, silenciosamente. E a pandemia é um exemplo disso. É algo que estava silencioso e que eclodiu. Eclodiu por conta da nossa ação humana, da ação do planeta, da ação que tem a ver com o nosso comportamento, que tem a ver com o nosso padrão de consumo, tem a ver com uma série de coisas que nós temos revisto nesse último ano. O que a gente descobriu vivendo esse processo? A gente descobriu muita coisa interessante para a gente mesmo. Né? O que eu preciso para viver, o que eu preciso, quais são os relativizar o meu padrão de consumo planetário e, ao mesmo tempo, reconhecer, no caso brasileiro, a tremenda desigualdade social que nós vivemos, a vulnerabilidade social e ambiental de vários dos nossos compatriotas que estão sofrendo muito mais do que a gente, que está aqui podendo até conversar de maneira, avaliar esse momento que a gente está vivendo. Mas nós não podemos mais continuar sem uma política de reconhecimento da desigualdade ambiental, da desigualdade, da injustiça ambiental e da necessidade de agir sobre essa injustiça e sobre essa desigualdade e de aumento de vulnerabilidade. A senhora citou o perigo do silêncio. O perigo do silêncio também é o perigo da boiada passar? Com certeza. Com certeza. Se nós, por isso que os jovens, a pergunta sobre o papel dos jovens é fundamental, porque nós temos que avisar, alertar aos nossos cidadãos, aos nossos jovens, aos nossos alunos, de que se nós não atuarmos coletivamente, a boiada vai passar de maneira desastrosa. Já tem passado. Então, é nosso papel, enquanto, no meu caso, cientista, professora, pesquisadora e da informação de um programa como esse, Capital Natural, que o nome é super importante, adequado, é que a gente alerte a sociedade do nosso papel, da dignidade que nós temos que ter coletivamente. Eu acho que isso é fundamental. Eu também queria até complementar que assim, é impressionante a nossa capacidade de enfrentar desafios grandes como sociedade, ela é enorme. Toda vez que o Brasil tem uma crise, a gente fica até, eu fico sempre surpreso como a gente consegue vencer tão rápido essa crise. É claro que tem algumas pessoas que sempre ficam para trás, tem muitos que sofrem e nunca mais conseguem se recuperar, mas a sociedade ela tem uma capacidade enorme de enfrentar crises e de vencer qualquer desafio. É uma questão de uma decisão que devemos tomar. Por isso que a minha esperança também, infelizmente, mais uma vez por causa de uma crise, é que a Covid realmente mostre que é importante a sociedade, primeiro, ser mais solidária, olhar mais para o lado, cuidar melhor, né, não só do meio ambiente, cuidar melhor das cidades, e entender que você sozinho, você não faz tanto quanto se unir aos outros. Então, a gente precisa realmente mudar a nossa forma de atuar para poder justamente mostrar que nós queremos algo diferente. Então, a sociedade precisa deixar claro, e aí o trabalho nas grandes cidades, em qualquer cidade é muito importante, inclusive nós temos até um projeto, que é um projeto que relaciona cidades com florestas, é para a população ver que as florestas ela tem um papel muito importante nas cidades, melhoria da qualidade de vida, de conforto nas cidades, e mostrar que a população urbana ela tem um papel importante no que acontece fora das cidades. Ela tem a decisão que se toma numa cidade, ela afeta a área rural. Então, você determinar o que você quer
comer no seu dia a dia, o que você quer ajudar no dia a dia, que você quer ajudar a conservar as florestas fora da cidade, que era importante para poder lhe fornecer uma água limpa. Se você tiver esse entendimento, você vai ver que nossa vida vai ficar muito melhor. Eu também acredito também que a gente sempre fala que a restauração, né, do jeito que a gente vem falando aqui, ela hoje tem um papel fundamental de melhorar a vida na área rural, né? Nós temos tantas pessoas da área rural que saem para a cidade de busca de algo melhor, quando na verdade não encontram uma coisa melhor. Então, se a gente conseguir, através da restauração, através de uma agricultura agroecológica, através de uma agricultura de baixa emissão, conseguir colocar isso na área rural, tenho certeza que nós vamos dar uma vida digna para as pessoas e vamos, ao mesmo tempo, se beneficiar como cidadãos de áreas urbanas também. Então, esse trabalho, essa junção de urbano com rural também é muito importante entender a interdependência entre os dois. Isso é muito importante. Miguel, e o papel dos povos da floresta nessa discussão? Bem, eles são reconhecidíssimos, já o próprio nome diz, né? Os povos da floresta são os guardiões das florestas. Eles são os guardiões dos ecossistemas naturais, né? Então, não é só o ecossistema florestal, né? Mas eles são as pessoas que dependem e vivem das florestas sabem exatamente do valor que aquilo ali representa para elas. Não é um valor, de novo, que é puramente pela conservação. É um valor de bem-estar social, é um valor da sua vida depende daqueles produtos. Então, nós temos aí mais de 1 bilhão de pessoas que dependem hoje diretamente das florestas. Ao você destruir as florestas, você está destruindo a vida dessas pessoas. Então, você precisa, na verdade, incentivar essas pessoas a protegerem algo que já vem fazendo há muito tempo. Então, assim, a gente sempre fala assim que hoje, quando se fala em investimentos de fora, quer investir em conservação e restauração, todo mundo já entende que para você fazer isso acontecer, você tem que primeiro beneficiar aquele que já vem fazendo isso. Não adianta você ficar inventando muita coisa, já tem muitos fazendo isso, mas que hoje fazem por uma questão de dependência para a sua própria sobrevivência, mas se tiver algum tipo de incentivo, podem fazer muito melhor. Então, nós temos que incentivar essas pessoas, mostrar que estão guardando patrimônio que é nosso. Não é só do Brasil, é do mundo. Então, elas precisam ser reconhecidas, serem valorizadas e serem incentivadas para poder fazer isso. Então, ou seja, não tem como fazer isso sem cuidar de quem, na verdade, depende daquele capital natural, que, na verdade, ele tem impacto em todos nós, não só quem está diretamente vivendo deles. Isso é importante deixar bem claro. O que a senhora pensa disso, doutora Sônia? Eu queria fazer um complemento, que eu acho fundamental esse ponto, em relação à qualidade da vida, né? A qualidade da vida digna. Quando o doutor Miguel ressalta a importância dos povos da floresta, eles são os guardiões da vida, e a gente que vive num ambiente urbano, às vezes esquece que a nossa qualidade de vida é fundamental pela preservação dos ecossistemas. Nós nos distanciamos disso. A nossa vida urbana parece que ela foi desfocada da importância da natureza, da importância das florestas, dos recursos naturais para a nossa qualidade de vida e a nossa saúde. Como a gente vive, às vezes, distante, mal e mal tem um parque próximo de casa, a gente esquece da importância desse bem, desse recurso, desse patrimônio que deve fazer parte da nossa vida. Nossa qualidade de vida depende de um ambiente saudável. Isso é um fato. Estudos científicos já mostraram isso de forma larga e patente. E a gente se esquece muitas vezes disso. Então, a gente precisa resgatar essa fala, resgatar a importância e o reconhecimento da necessidade, da urgência da restauração dos ecossistemas para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida. Ouvindo a senhora falar, lembrei da música do Maurício Tapajós com o Paulo César Pinheiro, Pesadelo. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Quando a gente olha, por exemplo, para o Cerrado, o dia de ontem já chegou tem muito tempo, dá tempo de recuperar? Sempre dá tempo. Sempre, a gente sabe tudo que, assim, nós já vimos programas, por exemplo, de conservação, de recuperação, que o resultado é praticamente imediato e ele pode ser transformador, ou seja, tem tempo para tudo. O que não tem tempo, esperando muito, a gente não pode ficar esperando para poder. Então, assim, o que acontece hoje no Cerrado, e a gente vê claramente, né, porque assim, é que nem a própria Caatinga, né, eu conheço bem a Caatinga, né, e eu sempre, quando vou para a Caatinga, eu falo assim, puxa vida,
Por que deixamos, né, chegar nesse ponto? Por que chegamos nesse nível de degradação? Por que isso? Faltou o quê? Faltou política pública, faltou incentivo, faltou, assim, faltou o quê? Faltou ciência. Na verdade, assim, a gente tem aquela ideia que tudo é inesgotável, nada acaba, né? Tem terra suficiente e nada acaba. Mas o que a gente não vê é o que acontece de fato. O que acontece de fato é que quando você degrada uma área, você acaba tirando pessoas daquela pessoas vão ter que ir para outro lugar e acaba indo para uma cidade que às vezes não tem nem como recebê-las lá. Então, assim, o tempo é a questão de mudar a forma de pensar, porque a capacidade que o Brasil tem de fazer é impressionante. Como eu já falei, assim, sempre me surpreende como a gente tem uma crise e a gente passa e esquece da crise. Eu acho que a pandemia vai ser um pouco diferente, porque é uma crise que realmente afetou todos de uma forma muito drástica e ela ainda não terminou. Então a gente não sabe o que vem pela frente. Mas, assim, de reverter o quadro, o tratamento, é só querer fazer. Não é difícil, não. Na verdade, são poucos que fazem, são poucos que estão nessa ilegalidade. É a questão de, assim, o Brasil, nós não queremos conviver com a ilegalidade e acabar com ela. Pura e simplesmente assim. É uma vontade política. É do executivo, judiciário, do legislativo e todo mundo. Porque é ruim para a gente isso aí. Você desmatar ilegalmente, hoje você monitora tudo. Você tem sistemas hoje que pode monitorar tudo que acontece no Brasil, mudança qualquer uso do solo, monitora. E você sabe onde é que acontece. Então a questão é o seguinte: eu não quero que aconteça isso, eu vou punir quem faz e incentivar quem é que não faz. Então, assim, é muito simples. Então, em termos de recuperação, a mesma coisa. É só questão de, assim, queremos que o Brasil seja o país da restauração. Venha para cá, investidores. Eu vou também cuidar da minha floresta, vou reduzir o desmatamento, invista aqui. E outra coisa, vale lembrar que recuperação de áreas degradadas, você gera retorno econômico para o produtor rural, retorno econômico para o investidor, retorno econômico para as empresas privadas, retorno econômico para a sociedade. Então, assim, é ganha-ganha. Não tem o que discutir aqui. A gente fala, restaurar não é custo, é investimento. Mas, voltando à sua pergunta, o brasileiro é capaz de qualquer coisa. E nós somos um país de muita sorte. Compara a gente, quando você vai para a África, aí sim você vai ver a dificuldade que tem de fazer as coisas lá na África. E mesmo assim, eles lutam a cada dia para fazer, para melhorar a sua vida. Então, aqui nós temos que ter esse senso de urgência, mas também um senso de obrigação de fazer o que deve ser feito. Nosso país é maravilhoso, diga-se passagem. É muito bom, tem sido muito generoso, inclusive para quem destrói. Mas a gente tem que mudar isso aí. Doutora Sônia, por favor. Eu concordo. Esse senso de urgência é um fato. E eu acho que essa ideia que a ilegalidade tem que ser punida e não aceita pela sociedade. Nós não podemos aceitar a ilegalidade, nós não podemos aceitar a impunidade em relação a políticas ambientais sendo tratada da maneira como vem sendo tratada nos últimos anos. Nós não, enquanto sociedade, coletivamente, nós temos que estar atentos a isso e atuar nisso. Agora, é o reconhecimento de que é ganha-ganha. Essa ideia de que o desmatamento ele é compatível com o desenvolvimento é uma ideia anacrônica, é uma ideia velha, é uma ideia ultrapassada pelo que nós já avançamos enquanto sociedade, ultrapassada em termos do que a ciência já avançou, e são os mercados globais que vão dar limite a essa insanidade, a essa esquizofrenia de considerar que a política, o desmatamento, ele é favorável ao desenvolvimento. Não é, nunca foi e nunca será. A gente citou a crise hídrica no programa anterior e eu gostaria de retomá-la agora porque é o momento que a gente está vivendo. Agora, no mês de junho nesse país, mas que a gente vai viver agora em todo o inverno, até que as chuvas voltem lá para setembro, pelo menos. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso e da importância que se tem de discutir a crise hídrica, mesmo em meio à pandemia. São 5 estados que estão sob alerta do governo federal, inclusive, fazem parte da bacia do Rio Paraná, estão em alerta por conta da falta de chuvas. Miguel, primeiro, por favor. De novo, a crise hídrica ela está
relacionada com a degradação e com a mudança climática. Pura e simplesmente isso. Quer dizer, não adianta. Enquanto você não terminar, não diminuir a degradação, no caso da Mata Atlântica, que é uma coisa mais crítica, né, que nós temos hoje talvez 16% de cobertura florestal do que a gente teve um dia na Mata Atlântica, onde você tem 70% da população vivendo nela e boa parte da economia nela, é óbvio que você precisa ter uma cobertura, no mínimo, de 30% de cobertura florestal, somente nas principais bacias que abastecem água para a gente. É simples isso. Hoje tem um mapeamento disso tudo, sabe aonde recuperar, aonde conservar, precisa criar o quê? Incentivos, políticas públicas que garantam que daqui a 10, 15, 20 anos vão ter 30% de cobertura florestal. Simplesmente isso. Então, você está relacionado com a degradação. E com a mudança climática, tudo se agravou. Agora, que é importante, a última crise que teve, nos ensinou que a gente pode também usar melhor a água, né? De novo, achar que a água ela vem da torneira e por isso eu posso fazer o que eu quiser com ela, não é bem isso, né? Acho que o Brasil é um dos poucos países, por exemplo, onde essa questão da cobrança da água em si, por exemplo, é bem diferente, ou seja, a água é a nossa sobrevivência. Se você perguntar o que é mais importante na nossa vida, você vai ver, é a água. Então temos que cuidar dela. Então, essa questão de usar a água, achar que nunca vai terminar, e ao mesmo tempo não querer olhar de onde vem essa água para poder ajudar, inclusive, né, a estimular o governo e o setor privado a cuidar melhor das bacias hidrográficas, isso é um problema que a gente precisa corrigir urgentemente. Então, assim, de novo, não vai melhorar. O pessoal fala, não adianta ficar questionando se é mudança climática ou não. A situação não vai melhorar enquanto nós não garantirmos a conservação de um mínimo dos nossos ecossistemas naturais em todo o nosso país. Então, a gente precisa cuidar disso agora e urgente. E outra coisa, já sabe como fazer, já tem todo o conhecimento de fazer, se procurar ter recursos para fazer, temos programas de muito sucesso aí fazendo isso aí acontecer, inspirado em exemplos como lá de Extrema, onde é o Conselho da Mantiqueira, tem o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, tem a Aliança para a Restauração da Amazônia, tem a Coalizão Brasil pela Agricultura, tem um monte de redes, movimentos fazendo já acontecer. O que a gente precisa, de novo, que tudo isso esteja alinhado com a vontade também política do nosso país, de fazer assim, vamos nos tornar um país mais sustentável, e para isso a gente precisa conservar nosso capital natural, precisamos restaurar áreas degradadas e não passar por essas crises como a gente vem passando com cada vez mais frequência. Acho que um dos reconhecimentos importantes que nós precisamos fazer é essa noção de que não há o papel do ser humano na natureza, ele não pode ser considerado mais importante. Nós não somos mais importantes que os recursos naturais, que a biodiversidade, porque essa visão antropocêntrica que faz com que a gente não saiba de onde vem a água, não é? Como o doutor Miguel falou, a água não vem da torneira, ela vem de uma nascente, ela vem de um rio, ela é fundamental que nós tenhamos essa noção mais ampla, porque ela não é um recurso infindável, né? Eu não tenho como pensar nessa forma perdulária que nós, que geralmente estamos na cidade, temos em relação aos recursos hídricos. Isso é o nosso tiro no pé, né? Então, se a gente não tiver essa noção evidente de que nós precisamos encontrar uma forma de, aliada à vontade política, porque recursos e ciência nós temos para isso, e bons exemplos, nós não vamos conseguir recuperar isso. Vai ser, todo ano, nós lidamos com a seca no Sudeste brasileiro. Sim, mas e o que nós fazemos em relação a isso? Qual é o nosso uso do recurso? Por que a gente usa de forma tão perdulária, né? Eu acho que é uma questão que nós devemos nos colocar, principalmente considerando esse momento, né, de pensar no meio ambiente de uma maneira mais amigável, mais respeitosa. Nós temos mais um minuto, pessoal. Então, doutora Sônia, e depois eu peço a complementação do Miguel para a gente encerrar. O que mais está acontecendo enquanto motos e fuscas avançam os sinais vermelhos e os homens exercem podres poderes e a gente não está vendo? Bom, eles estão exercendo os podres poderes, a gente está vendo, às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer que está vendo, mas eu acho que a nossa ação tem que ser uma ação efetiva, enquanto cientista, enquanto pesquisador, enquanto mulher, enquanto cidadão e cidadã, neste país, de alertar
sobre o que nós estamos vivendo. Nós não podemos tapar os olhos, nós só temos que usar máscara nesse momento. Não vendam nos nossos olhos. Nós precisamos estar alertas a eles, aos problemas e aos avanços do retrocesso ambiental que nós estamos enfrentando nesse país. Muito obrigada. E aí eu vou falar aqui o meio copo cheio, né? Tem muita coisa boa acontecendo. Tem muito produtor aí, muitas famílias, comunidades, recuperando áreas degradadas, recuperando nascentes. Tem muita gente fazendo muita coisa boa. Só que, às vezes, a gente não consegue comunicar isso de uma forma que merece. Então, a gente precisa reconhecer esses heróis, esses guardiões, porque eles já sabem que conservar é bom, restaurar é bom, já sabe que a agricultura regenerativa é uma coisa boa para o planeta, então tem muita coisa fazendo. E programas como o de vocês aqui tem um papel fundamental de mostrar isso para a sociedade. Então, assim, vale a pena a gente fazer um contraponto com a coisa negativa que todo dia vem na frente da gente, onde você vai, onde você lê, muita notícia ruim, mas a gente tem que começar a dar notícia boa, tem muita coisa boa acontecendo, e reconhecendo isso, deixa a gente com mais esperança, e a geração mais nova vai conseguir cuidar do que deve cuidar daqui para frente. Então, vamos continuar otimista, porque não tem outra forma, o brasileiro já é otimista por natureza, mas eu acredito muito nesse nosso país, acredito muito no povo brasileiro, né? Quando a gente fala assim, um problema no Brasil, poxa, veja as pessoas do Brasil, o Brasil é um país bom, entendeu? Assim, pode melhorar? Pode, claro, pode melhorar, mas a gente deve servir de exemplo para o mundo. Então, é isso que eu acredito aqui. Que bom ouvi-los, viu? Que bom ouvi-los. Muito obrigado, doutor Miguel, doutora Sônia também. Muito obrigado aos dois por mais uma vez estarem conosco aqui no Capital Natural. Uma boa semana pela frente. Obrigado por esse tema tão importante assim para a gente poder debater. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado pela sua companhia. Excelente semana pela frente. Continue se cuidando. E até a próxima semana. Você pode acompanhar o Capital Natural nas nossas plataformas digitais.